Olá, estudantes do 9º ano. Nós estamos trabalhando o assunto que é a globalização e a gente vai trazer um assunto específico hoje, que é a globalização e as pegadas ecológicas. Para nós entendermos esse contexto e esse conceito, vocês têm um infográfico lá no livro de vocês, nas páginas 40 e 41. E a pegada ecológica diz respeito à questão da globalização e do consumo. Nós temos que ter clareza que nós vivemos num sistema capitalista, e o sistema capitalista, por excelência, ele vive do consumo. Se não houver consumo, não há sistema capitalista. O ser humano, de maneira geral, ele precisa alimentar suas necessidades, sejam elas necessidades elementares, vestimenta, habitação, transporte, alimentação, sejam elas supérfluas, né? Um carro de última geração, um celular embarcado em tecnologias, isso seriam necessidades supérfluas. Nós temos que ter clareza sobre isso também quando a gente olha a quantidade de pessoas que existe no mundo. Nós temos hoje um planeta Terra com uma superpopulação. Alguns afirmam que o planeta Terra teria condições de suportar muito mais população. Outros afirmam que não. Se nós tivéssemos um consumo parecido com o consumo do continente asiático ou do subcontinente indiano, nós teríamos condições de suportar até 14 milhões de pessoas. Mas se a gente tiver um consumo associado ou parecido com o consumo estadunidense, não seria possível as 7 milhões de pessoas viverem no planeta Terra. Nós precisaríamos pelo menos 3 vezes a quantidade de recursos que tem o planeta Terra. Então isso está muito associado a nosso padrão de consumo. Por isso até uma questão que está sendo colocada para vocês responderem por que os Estados Unidos, apesar de terem uma população 4 vezes menor que a Índia, é infinitamente maior a sua presença naquilo que a gente chama de pegada ecológica. A pegada ecológica diz respeito exatamente a isso, a padrão de consumo para atender as necessidades do ser humano. E os Estados Unidos, por ser um país muito consumista e com grande padrão de consumo, com alto padrão de consumo, leva a ter uma pegada ecológica muito mais presente no mundo que vivemos. Enquanto que a Índia, apesar de ter 1,3, 1,4, bastante variável a observação desses dados, a gente não tem, e nem há uma preocupação de buscar esses dados fidedignos nesse momento. O que nós sabemos a Índia tem 4 vezes mais população do que os Estados Unidos, e a sua pegada ecológica é bem menor que a pegada ecológica dos Estados Unidos. Isso em função de quê? De que seu padrão de consumo é bem menor. Então a proposta aqui desse vídeo é mais instrutiva, no sentido de provocar o debate, provocar a necessidade da leitura do infográfico que está nas páginas 40 e 41. Buscar questionar o professor, se houver necessidade, pelo chat, e buscar outras fontes de informação que não só o livro didático de vocês. Com base nisso, vocês terão condições tranquilas de responder a proposta de atividade que está colocada aí. Um abraço, esperamos que a pandemia acabe, que nós tenhamos vacina para todos e que o pandemônio seja destituído. Até lá.